queridos amigos, sempre, todo o trabalho que fazemos, sempre iniciamos com uma prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial e pedir a Ele que nos dê a Tua luz, a Tua misericórdia, Teu amor e a Tua paz. Que nós, espíritos endividados que ainda somos, possamos ir aprendendo o Evangelho que Jesus nos deixou, para que nós possamos ir nos melhorando aos poucos, para que possamos um dia ser dignos de ser seus filhos. Que a paz, misericórdia e a tua infinita luz se faça sobre nós. Que assim seja. Bem, o assunto que hoje eu gostaria de conversar, com vocês é referente a uma frase de Jesus. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 37, ele disse assim, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. É interessante isso porque nessa passagem que Mateus escreveu, Jesus está falando sobre as juras que nós fazemos, sobre coisas que nós prometemos e que muitas vezes não são verdadeiras. E aí Emmanuel, então, no livro Pão Nosso, ele escreveu lá algo sobre essa passagem bíblica e ele intitulou O Não e a Luta. Parece que esse nome é bem pertinente, O não e a luta. Por quê? Falar um sim é tão fácil, Qualquer coisa que a pessoa te peça, você diga um sim. É muito fácil. E ouvir um sim também é bom. Agora, falar um não ou ouvir um não é extremamente desconfortável. E nós, muitas vezes, falamos disso, falamos algo que não gostaríamos só para não dizer um não. Nós temos receio de dizer um não. Nós temos medo, temos vergonha, seja qual for aí a sensação, mas nós temos receio de falar a palavra não. Agora, quando nós vamos falar um não para um estranho, é fácil. É só simplesmente falar não. Quer comprar um empréstimo? Não. Quer sair hoje? Precisa de alguma coisa? Não. Então, falar um não para uma pessoa que não tem muita ligação com a gente, conosco, é muito fácil. Agora, você falar um não para um colega de trabalho já fica um pouco mais difícil, porque você está todos os dias com ele. E ele faz parte ali do seu relacionamento, faz parte de um grupo do qual você tem outras pessoas que também que ali convivem, Então, fica já mais difícil para falar um não. E quando esse não ainda se trata de um amigo íntimo, um amigo grande, um familiar, aí fica mais difícil ainda. E aí nós pensamos mais ainda para dizer esse não. E às vezes não somos capazes de dizer esse não. Bem, mas vamos falando sobre o assunto. Existem formas de dizer não, Eu posso simplesmente falar não. Não. Agora, com toda certeza, a pessoa que ouviu esse não vai ficar chocada. Tem um americano chamado Mike Annesley. Ele é um espiritualista e ele escreveu um livro lidando com pessoas difíceis. É bem interessante, tem algumas coisas interessantes nesse livro. Aí ele tem uma parte do livro que ele fala a respeito disso, de como falar um não. E aí ele fala assim, se alguém te faz um pedido, você tem que avaliar esse pedido. Se esse pedido está fora dos seus valores, se esse pedido está contra os seus interesses, ou se esse pedido é algo impossível,
você diga um não de forma clara. Veja bem, ele não está falando grosseira. A gente entende a clara como, não vou fazer isso não. Não é isso. Ele está dizendo que você diga um não de forma clara. Até que a pessoa entenda que você não está concordando com aquilo, que você não vai concordar. Agora, por que não é fácil, segundo ele, né? Por que não é fácil dizer um não? Porque um não ofende. Ou você às vezes pode se sentir mal, se sentir culpado por não ter concordado com aquela coisa que alguém te pediu. Agora, e isso, antes de você recusar, né, dizer um não para alguma coisa, você analisa o efeito dessa sua recusa. Se for num relacionamento particular, até onde você vai ofender essa pessoa? Se for para outros grupos, o que pode acontecer também? Porque ela vai dizer a outras pessoas que você disse um não. Isso é se tratando bem no trabalho, né? Então, ele diz que você deve a si mesmo agir com autenticidade. Por quê? Ele diz que isso, para você, ser autêntico é de suma importância para você estar em paz posteriormente. Então, ele diz, diga não ao inaceitável. E tá certo, aquilo que é inaceitável, eu não posso concordar. Aí eu tenho que dizer um não. Mas, antes de você dizer o não, ele diz assim, considere, né, isso que a pessoa está pedindo. Porque se você responder imediatamente não, a pessoa vai pensar que essa recusa ela é emotiva, é você que não gosta dela, é você que quer ela mal, é você que não presta atenção nas coisas dela, e aí ela leva por esse lado, que é um lado pessoal. Agora, se você ponderar um pouco, né, pensar um pouco, analisar, você vai mostrar para ela que você está pensando naquilo que ela está te falando. Então, se você chegar a dizer um não para aquilo que estão te pedindo, a pessoa vai entender que você está pensando, que você analisou, que não foi assim, né? Repentinamente você disse um não e nem pensou no que ela falou. Agora, quando você for dizer o não, você diga o não agradavelmente, segundo ainda o Mike, né? Se diga um não agradavelmente. Dizer um não como se diz um sim. Ele diz assim, você diga um não como você diz um sim. Como que você diz um sim? Sem preocupação, sem constrangimento, evitando tensões, né? Porque dependendo do não que você fala, você gera uma tensão, né? Tensão muito grande. Agora, se você perceber que a pessoa teve uma decepção, você não vai ficar constrangido, porque você analisou o não que você disse e, por outro lado, você vai ter que aceitar como fato de uma situação, que é normal isso acontecer. E, por outro lado, também você não deixar que esse sentimento que aconteceu, né, ou dela ou seu, impeça vocês de continuarem tendo trocas positivas. Porque o sim e o não são parte naturalmente da vida. E quando você dizer um não, segundo o Mike ainda, você dê razões para o seu não. Se for um relacionamento bem próximo de você, você pode dizer o porquê você está dizendo esse não. Se for um relacionamento que não é mais íntimo, você pode dizer para a pessoa que você não quer fazer isso, você não vai fazer porque você tem razões pessoais para não fazer. Ou então, que se você fizesse isso, você se sentiria constrangido, você se sentiria desconfortável. Então, quando você, segundo o Mike, quando você justifica o seu não e diz ele de forma simples, como você diz um sim, o não é aceito sem mais delongas e não cria aquele clima desconfortável. Eu achei legal a ideia dele. Aí nós temos um outro não, o não da Dona Laura. A Dona Laura, a mãe do Lísias, do livro Nosso Lar, né, que aconselhou o André Luiz. No fundo, a Dona Laura disse um não para o André. Mas
vamos ver a forma que ela disse esse não para ele. Então, do livro Nosso Lar, quando André Luiz já saiu daquele estágio mais doentio que ele estava, que estava começando a ir trabalhar, e ele passou então lá na casa do Lísias, né, que ele mora com a família, e a dona Laura, mãe dele, falou com o André. Ela disse assim: ficando a sós, a desvelada genitora de meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para seus novos caminhos. Aí, continuando, né, porque a conversa é longa, aí chegou um ponto que ele diz: esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: é justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. E conversando, e a conversa continuando, ela disse para ele: Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo o ensejo nas tarefas de regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo do serviço nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. E continuou a conversa e chegou no final, André disse: meus olhos estavam úmidos, aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíram-me no coração como bálsamo precioso. Nós que já lemos esse livro e vemos agora também, não parece que aqui tem um não, né? Mas a dona Laura disse um não para o André. Veja bem, o André ia começar um novo trabalho. Ele tinha um grande propósito de investigação, de conhecer, de buscar, né, de aprender. E a dona Laura foi dizer ao André que ele precisaria, antes disso, trabalhar. Agora, se fosse nós que estivéssemos no lugar dela, eu acho que nós diríamos assim: André, vê aí se você, quando chegar lá, não vai ficar só investigando, não, tá? Trabalho, porque trabalhar faz bem. No fundo, ela quis dizer isso para ele, né? É um não. Não faça isso. Está errado. Mas vamos observar como foi que ela disse. Ele disse lá, ficando a sós. Quer dizer, ela escolheu um momento que os dois estivessem sozinhos. Por quê? Para que ela não humilhasse ele na frente de ninguém. E nós muitas vezes esquecemos disso, né? Já falamos na frente de todo mundo mesmo, sem dó nem piedade. E ela escolheu o momento de estar a sós. Aí ela fala, permita-me algumas indicações. O que ela fez? Ela pediu licença para penetrar na vida dele, para falar alguma coisa da vida dele. Ela não foi falando, ela pediu licença para isso. Permita-me algumas indicações. Aí mais para frente ele disse que ela expressou, né, significativa expressão fisionômica. Então ela deve ter, nisso que ela falou a ele, ela deve ter colocado uma expressão extremamente carinhosa, porque a expressão facial que nós colocamos nas coisas que falamos, ela diz às vezes muito mais do que as palavras que nós usamos. Então, quando nós vamos falar com alguém, alguma coisa, nós sempre colocamos uma expressão facial. E é o que ele disse, que ela fez uma expressão fisionômica, uma significativa expressão fisionômica. Quer dizer, ela deve ter colocado muito carinho na expressão fisionômica dela, né? E aí ela disse, é justamente nesse sentido que eu lhe ofereço minhas sugestões humildes. Então ela foi muito humilde em dizer assim, eu tenho uma sugestão humilde para te dar, eu tenho uma coisa que é simplesinha, né? Não é grande, mas eu tenho uma coisa para te falar. Aí ela disse, continuando, ela disse assim, e falo com o direito de experiência maior.
ela falou para ele, ela mostrou para ele com que direito ela estava falando aquilo para ele. Com o direito de quem conhece mais da vida. Assim como eu falo alguma coisa para o meu filho, com o direito de ser mãe, com o direito de ser pai, com o direito de ser amigo. Então ela mostrou para ele com que direito ela estava falando. E depois ela disse para ele: investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Então veja bem, ela não desprezou o que ele sabia fazer e o que ele queria fazer. Mas ela colocou isso num plano em que a tarefa do trabalhar vinha primeiro, mas que investigar também era necessário. E tudo isso que ela disse levou o André então a uma emoção muito grande. E para nós que já lemos o livro, sabemos que o André em muitas ocasiões lembrou o que Dona Laura disse para ele. Por quê? Porque o amor tem um poder muito grande sobre todos nós. E aí tá um não maravilhoso, né? Esse não tá cheio de doçura, cheio de paz, que serve para nós pensarmos nisso quando vamos falar com os nossos filhos, com os nossos, né, com as nossas esposas, nossos companheiros, a importância disso, porque nós temos o péssimo hábito de que quando se é de bem íntimo da família, tem liberdade, né? A liberdade gera intimidade, a intimidade gera uma liberdade muito grande. Então, aí Emmanuel então vem, né, no livro Pão Nosso, ele vem colocar o que ele diz sobre o sim e sobre o não. Ele diz assim: ama como as lições do Evangelho. Seu amor não pode ser um grilhão que impede sua marcha para a vida superior. Então, o que ele diz? Que nós devemos amar, né, como as lições do Evangelho nos mostrou, mas que isso não pode ser um grilhão, que nós não podemos nos prender só a isso. E nem devemos prender ninguém também com esse amor, que nós devemos ter a chance de aprender, né, de marchar para a nossa vida de aprendizagem, assim como também dar a outra pessoa a oportunidade também de marchar para a vida superior. Ele diz: ajuda a quantos necessitam. Teu amparo não pode criar perturbações e vícios. Quer dizer, quantas pessoas eu puder ajudar, que eu acho que eu posso, eu devo ajudar. Mas, contudo, o meu amparo não pode criar perturbação. Não pode eu cobrar, te ajudei, não pode criar vícios, ou então de achar assim que aquela pessoa, tudo ela tem que buscar você e tudo você tem que fazer para ela. Senão você vai tirar dela o direito, né, de ela aprender, de caminhar com as próprias pernas. Aí ele diz também: atende com alegria quem te pede um favor, mas não cedas à leviandade e à insensatez. Então, todos aqueles que eu puder atender, que eu atenda com alegria, mas que eu não posso ceder à leviandade ou à insensatez, e que muitas vezes nós fazemos em nome do amor. Mas eu amo tanto meu filho, eu amo tanto aquela pessoa. Não é muito certo isso, mas eu amo. Então nós temos que pensar nisso, né? Que não podemos ceder a essas coisas. Aí ele diz: abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não descuide da educação dos companheiros. Então eu tenho que dar, né, abrir o meu acesso, as minhas portas para o bem-estar de quem me cerca. Mas eu não posso também deixar a educação a um segundo plano, a educação deles para comigo e de mim para eles também, obviamente, né? Cultive a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero em suas atitudes. Essa é uma coisa que nós temos que trabalhar bastante em nós. Quando nós formos delicados e cordiais com alguém,
Nós devemos trabalhar em nós que isso seja verdadeiro, seja leal e não só no sentido figurado. Porque quando nós fazemos as coisas com lealdade, com sinceridade nas nossas atitudes, aí nós estamos dando de nós. E não é só um faz de conta. E aí o Emmanuel diz que o sim é agradável em qualquer situação. E disso nós não temos a menor dúvida. Agora, o não é mais construtivo. Por quê? Como que nós aprendemos as grandes lições da vida? Com os não que a vida nos dá, não é verdade? Os nãos que a vida nos proporciona faz com que nós cresçamos bastante no nosso entendimento, no nosso interior, na nossa vontade de sermos melhor. E que nós satisfazer todas as requisições é perder tempo e às vezes a própria vida. Por quê? Às vezes você vem, nós vimos aqui na Terra, né? Estamos aqui na Terra, mas queremos satisfazer tudo aquilo que achamos que é interessante. E na realidade nós estamos perdendo esse tempo dessa vida espiritual, dessa vida material que nós ganhamos, porque estamos deixando de aprender. E ele diz ainda, sim dito sem bajulação e não sem aspereza. Um sim, eu digo ele sem muitas delongas, sem muito adoçado. E o não também eu devo dizer sem aquela aspereza que magoa, que machuca, que dói, que fere. Então, negativa de forma salutar não perturba. Tom contundente dilacera. Olha outra coisa bastante interessante para o nosso cotidiano. Quando eu digo um não de uma forma sadia, ele não perturba a pessoa. Agora, o tom, dependendo do tom que eu coloco, aí isso daí acaba com alguém, assim como acaba comigo. Então temos que pensar nisso, temos que analisar a nós mesmos para ver como nós estamos agindo e ver se nós queremos mudar, obviamente, porque tudo está em nós. Então Emmanuel ainda diz, as maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. E isso nós sabemos que é pura verdade. A maneira como nós falamos ou fazemos alguma coisa diz mais do que as palavras. O que eu disse anteriormente lá na Dona Laura. As expressões, o jeito com que a gente faz, diz muito mais do que uma palavra pode dizer. E ele termina de forma maravilhosa. Para concordar ou recusar, ninguém precisa de mel ou de fel. E eu já disse isso aqui numa outra palestra. Quando eu digo sim, eu não preciso dizer esse sim com muito mel. E quando eu digo um não, eu não preciso dizer esse não com tanto fel. É tudo simples. Da mesma forma como eu digo um sim, eu digo um não. Porque são coisas naturais da vida. E o não é de suma importância para o nosso crescimento. E uma frase maravilhosa. Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Jesus é o Mestre e o Senhor, por tudo que Ele faz, mas também porque Ele deixa de fazer. Porque se Jesus fosse fazer tudo o que nós quiséssemos que Ele fizesse, esse mundo estava muito pior do que o que está. Então, muitas vezes, quando nós deixamos de fazer alguma coisa por alguém, que não seja do nosso bel prazer, mas que seja da certeza que nós estamos ensinando algo para aquela pessoa.
e não simplesmente por um prazer de fazê-la sofrer. Vai diferente o sentido daquilo pelo qual a gente faz alguma coisa. E para ficar assim, marcar na memória, os livrinhos antigos, né, de escola, tinha uma historinha que eu nunca me esqueci, sempre contei para os meus alunos também. Havia um pai que tinha um filho que foi estudar fora. E aí o pai pagava, né, todas as coisas para aquele filho. Morava na roça, não tinha estudo, não sabia ler, não sabia escrever, mas trabalhava e cuidava do filho lá longe. Aí um dia o pai recebeu uma carta do filho e ele abriu a carta, mas não sabia ler. Aí chegou uma pessoa lá na casa dele e falou: olha, recebi essa carta do meu filho aqui, mas eu não sei ler, você lê para mim? Aí a pessoa abriu e leu: pai, mande dinheiro. Nossa, o senhorzinho ficou muito triste, muito triste. Poxa, como que meu filho fala assim comigo? Eu sou tão bom para ele, estou ajudando ele, né? Ficou triste. A pessoa foi embora e ele ali, cabisbaixo, pensando. Aí chegou uma outra pessoa e falou: mas o que está acontecendo com o senhor? O senhor está tão aborrecido, tão chateado hoje, estou percebendo. Eu falei: eu recebi uma carta do meu filho que me deixou tão triste, olha aqui a carta. Aí deu para a pessoa abriu, aí ele falou assim: o que está escrito aí? A pessoa falou assim: pai, mande dinheiro. E o senhor deu risada, ficou feliz. Então, há que se observar que a expressão, a entonação que nós colocamos num não é muito importante. Se nós falarmos um não, mostrando para a pessoa, como mostrou Dona Laura para o André, que nós a respeitamos, que nós queremos ela muito bem, nós vamos ganhar um amigo. Do contrário, se nós usarmos de aspereza, com toda certeza, vamos ganhar um inimigo. Que Deus nos abençoe e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai amantíssimo, te somos gratos por tantas bênçãos recebidas. Te somos gratos porque nos acolhe e nos ampara. E obrigado, Senhor, pelos nãos que nos disse, porque Ele nos faz crescer, nos fez crescer e nos faz crescer. Nós pedimos a vós, Senhor, ampare todo esse planeta que está necessitado, que está passando por um momento difícil e que nós sabemos que é um crescimento para todos nós. Ampare os nossos irmãos que desencarnaram, que sejam conduzidos a uma escola de recuperação, de entendimento. Ampare os familiares que possam compreender que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo, e que o teu amor nunca nos desampara. Protege, Senhor, todos nós, os teus filhos, que somos necessitados do seu amor e do seu entendimento. E que a tua luz sempre brilhe para todos, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.